vem do céu. E quando Deus fala, tudo deve se calar. Amém? Assim como Samuel foi usado, que o nosso irmão Gabriel também seja grandemente usado pelo Senhor na ministração da palavra. Amém? Glórias a Deus. Eu saúdo os irmãos com a paz do Senhor, amém? 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 Glórias a Deus. É motivo de bastante alegria e eu estar aqui pela segunda vez adorando e servindo o nome santo do nosso Senhor Jesus. Porque eu sei que Deus, Ele faz presente nesse lugar. E eu creio que Deus, Ele vai fazer algo sobre as nossas vidas aqui hoje, nessa noite. Aleluia. Eu gostaria que a igreja se colocasse de pé em referência à palavra do nosso Senhor Jesus. Glórias a Deus. E abríssemos as nossas Bíblias aqui no livro de Ezequiel. Glórias a Deus. Aleluia. Aqui é no livro de Ezequiel, no capítulo de número 2, e no versículo de número 1. Glórias a Deus. Aleluia. Nós estamos aqui em uma semana missionária e eu creio que Deus hoje vai nos abençoar a sua vida. Glórias a Deus. Ezequiel, no capítulo número 2, e no versículo de número 1 a seguir, ele diz assim: E disse-me, filho do homem, ponte em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé e ouviu o que me falava. Amém? Amém. Eu gostaria que você pegue na mão do seu irmão que está aí do seu lado. Antes de eu trazer a mensagem, vamos orar. Aleluia, amém? Altíssimo Deus, soberano Pai que estás nos céus, ó Senhor, o diante do Deus da tua infinita misericórdia, Senhor Deus, está, Senhor, Pai, aqui o teu servo diante da tua presença, Senhor. Eu peço, meu Pai, que nesse instante o Senhor abra as portas do céu aqui, meu Pai, e que, Senhor, Pai, tua glória como sal, Senhor. Meu Deus, nesse instante eu peço agora, meu Pai, que o Senhor venha para pôr, Senhor, Pai, com palavras em minha boca. Senhor, Pai, eu estou aqui, Senhor, Pai, para simplesmente te adorar e te servir o seu santo nome. Por isso eu te peço, meu Pai, abre as portas dos céus e derrama a tua glória em nome de Jesus. Amém. A igreja possa sentar, glorificando e exaltando o nome santo do nosso Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, eu estou muito feliz de estar aqui na casa do Senhor para adorar e servir o nome santo do Senhor. Porque quando eu entrei aqui dentro, eu senti que a presença do Senhor vai invadir a sua vida. Meus queridos irmãos, hoje eu estava lá na minha casa e eu estava aqui meditando na palavra do Senhor Jesus, e o Senhor Deus me deu essa palavra que fala também sobre missão. Eu vejo aqui na palavra do Senhor Deus, aqui em Ezequiel, no capítulo de número 2, e no versículo de número 1, a palavra do Senhor Deus fala assim: E disse-me, filho do homem, ponte em pé, que eu quero falar contigo. Meus amados e queridos irmãos, eu vejo aqui na minha Bíblia Sagrada vários profetas que fez missão e pregou a palavra do Senhor Jesus. Quando eu leio aqui no livro de Ezequiel, a palavra do Senhor Deus fala que Ezequiel, ele pregou e fez missão. Porque quando eu leio aqui, a palavra do Senhor Deus fala que Deus, ele levantou Ezequiel para ir até Israel e para pregar a palavra do Senhor Jesus. Meus amados e queridos irmãos, aqui a palavra do Senhor Deus está falando: Ezequiel, meu filho, ponte em pé, porque eu quero falar contigo. Meus amados e queridos irmãos,
Porque Deus aqui, Ele levantou Ezequiel, dizendo: Ezequiel, levanta-te, porque eu sou contigo, porque eu ponho palavras em tua boca. A palavra do Senhor nos fala que Ezequiel foi e profetizou dos ossos secos. Por quê? Porque Deus, Ele estava com Ezequiel. Agora eu vou falar para a amada igreja do Senhor. O Senhor Deus, Ele quer levantar a sua vida também. Você, Deus, Ele quer te levantar para você ser um ganhador de alma e ser um pregador do Evangelho. Eu quero dizer, faça a missão, faça a vontade do Senhor, faça a obra do Senhor, que Deus, Ele vai te dar vitória sobre a sua vida. Meus queridos amados e queridos irmãos, o Senhor Deus, Ele levantou cada profeta para fazer missão e para pregar a palavra do Senhor Jesus. Porque quando eu leio lá no livro de Jeremias, no capítulo número 18, no versículo que é número 1, lá Deus também, Ele levanta Jeremias para fazer a obra. Deus, Ele levanta Jeremias para fazer missão, porque lá a palavra do Senhor nos fala: Jeremias, levanta-te, Jeremias, e vai e desce na casa do oleiro. Eu entendo lá o seguinte, que o Senhor Deus também, Ele levantou, aleluia, Jeremias, mas nessa noite também, o Senhor Deus, Ele quer levantar a sua vida. Nessa noite o Senhor Deus quer que você fique de pé para fazer a obra do nosso Senhor. Meus queridos irmãos, Deus, Ele levantou Jeremias quando Jeremias, ele era uma criança. Deus, Ele falou para Jeremias: Jeremias, não temas, porque eu sou contigo. Vai e prega a minha palavra, porque eu ponho palavras em tua boca. Mas, meus queridos irmãos, Jeremias, ele falou: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas uma criança, Senhor. Mas o Senhor Deus falou para Jeremias: Jeremias, eu ponho palavras em tua boca. Meus amados e queridos irmãos, Deus, Ele quer te levantar você, para você pregar e fazer a obra do Senhor Jesus. Porque tem muitos crentes que falam: Senhor, eu não sei falar, eu sou apenas um homem. Mas o Senhor Deus está falando que hoje, por palavras em tua boca, não temas, porque Deus, Ele te chamou a você, para você falar do nome do Senhor, falar que Deus cura, e para falar que Deus, Ele liberta. Não faça igualzinho Jonas fez. Deus falou para Jonas ir e pregar lá naquela cidade de Nínive, mas de vez de Jonas se levantar e ir, ele foi e desobedeceu a Deus. Ele fugiu diante da face do Senhor. Agora eu quero falar para a amada igreja do Senhor: tem muitos crentes, aleluia, que fogem, aleluia, da verdade. Tem muitos crentes, aleluia, que fogem, aleluia, e não dão ouvido à palavra do nosso Senhor Jesus. Jonas, meus queridos irmãos, ele não foi, mas ele passou por vento, ele passou por tempestade, mas ele foi. Por quê? Porque quando Deus fala, nós temos que ir. Porque quando Deus fala, nós temos que obedecer a palavra do Senhor. Meus queridos irmãos, Deus, Ele levantou Jonas, mas Jonas, ele não queria ouvir a palavra do Senhor Jesus. É você ver que quando Deus, Ele levantou Jonas para fazer missão, ele fugiu diante da face do Senhor. Ele pegou um barco e foi para Tarso. Mas quando ele estava lá, ele estava indo naquele barco dormindo, mas de repente teve uma grande tempestade sobre aquele lugar. Veio tempestade, veio vento e o barco estava para se afundar. Mas quando os marinheiros, ele ouviu
e fez missão. Agora eu quero falar aqui. Nagasuki Mantaramanagassuki Mantaramanaga. Não deixa Deus pôr o dedo sobre a sua vida para você ir fazer missão. Dá ouvido à palavra do Senhor Jesus. Eu sinto que a glória de Deus tem batido aqui nesse lugar, nesse instante. Jonas, meus queridos irmãos, ele passou por tempestade, ele passou por vento, porque ele não deu ouvido à voz do Senhor Jesus. Deus, ele está falando que dá ouvido à voz do Senhor e faça missão, porque o Senhor Deus, ele é contigo. Ele põe palavras em tua boca. Faça igualzinho Pedro fez. Deus, ele levantou Pedro. Jesus, ele falou: Pedro, levanta-te, porque eu quero fazer de ti pescadores de alma. O Senhor Deus, ele quer levantar a sua vida para você pregar e para você fazer a obra do Senhor, porque ele é contigo. Ele põe palavras em tua boca. Não temas, que hoje Deus, ele muda a sua história. Se você quiser ser um missionário, dá ouvido a voz do Senhor e obedeça a voz do Senhor Jesus. Se você quiser, se você tem um desejo de um dia pregar, é no Japão, é na África, primeiro faça a missão aqui dentro, faça a obra do Senhor aqui nessa cidade primeiro, porque, meus amados e queridos irmãos, missão está no coração de Deus para fluir o coração do homem. Fazer missão, meus amados e queridos irmãos, é estar preocupado pelas almas. Fazer missão é reconhecer o sacrifício do Senhor Deus, ver na cruz do Calvário. Meus queridos irmãos, você pode falar, mas é muito difícil fazer a obra. Não é não, é só você falar: Jesus cura, Jesus salva, e Jesus liberta, e Jesus também leva para você. Ai, taramanaga, churamã, turamanaia. Deus, ele vai te levantar a sua vida aqui. Se você vem aqui frio, congelado, mas você vai sair daqui hoje, aleluia, cheio da presença do Senhor e cheio da glória. Taramantu que taramanagashai. Meus queridos irmãos, Ezequiel, ele foi e pregou a palavra do Senhor. Mas quando ele foi, ele passou também por vento. Porque todos os missionários um dia passam pelas provas. Porque, meus amados e queridos irmãos, não era simplesmente para eu estar aqui, não. Mas o Senhor, quando Deus tem promessa, na vida de um cristão, esse crente, ele não morre. Porque, meus
capítulo de número 3. E no me desculpa, irmãos. E no 4. E no versículo de número 12. Glórias a Deus. 1 Timóteo, no capítulo de número 4. No versículo de número 12, que diz: ninguém despreza a tua mocidade, mas o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Eu vou ler mais uma vez. Ninguém despreza a tua mocidade, mas o exemplo dos fiéis, na palavra, no trato, na caridade, no espírito, na fé, na pureza. Amém? Amém. Meus queridos irmãos, eu estava também meditando nessa palavra que fala também sobre crianças. Eu meditei aqui nessa palavra, e essa palavra me chamou muita atenção, porque fala sobre mocidade. Quando eu estava lendo essa palavra, o Senhor Deus tocou bem no meu coração, para mim também trazer para a amada igreja do Senhor Jesus. Eu li aqui, e eu meditei aqui nessa palavra: ninguém despreza a tua mocidade, mas o exemplo dos fiéis. Quando eu li só esse primeiro versículo, a palavra do Senhor Deus fala: se algum jovem, se alguma jovem, se uma criança, se um adolescente não quer ser simplesmente desprezado, então dê exemplo. Quando aqui eu li essa palavra, o Senhor Deus falou comigo dizendo: meu servo, vai e pregue essa palavra. Também a palavra do Senhor Deus fala aqui sobre na caridade e fala também sobre o Espírito. Eu quero falar aqui nessa noite sobre dois Espíritos que nós temos
Deus, Ele quer mudar a sua história nessa noite.